Olá a todos os irmãos e irmãs planetários e, é claro, milenares. Saudações e reverências ao seu ser, gratidão a todos. Novamente iniciamos serenamente mais um longo diálogo com bastante lógica, razão e, é claro, bom senso. Então vamos lá, pois muito se tem ouvido e visto e se falado por aí, é claro, usando sempre de dissonância cognitiva sobre quase todos os aspectos e sentidos, principalmente ao que se diz respeito aos termos esotérico com X e esotérico com S. E para que possamos entender e principalmente para que possamos compreender tais coisas, necessitamos de ter o conhecimento de alguns conceitos, os quais sabemos que não serão de fácil entendimento. E caberá a cada um de nós discernirmos as coisas usando de muita lógica, bom senso, razão. Afinal, a crença pode ser manipulada, somente o conhecimento é perigoso. Antes, porém, gostaria de deixar aqui registrado que não queremos ser sectaristas e nem eliticistas, né? Elitistas e sectaristas. Não, não, não. Longe de nós isto. As pessoas que buscam poder sobre os outros destroem primeiro a fé que os outros possam ter em si mesmas. Então não queremos de maneira alguma sermos sectaristas e nem elitistas, tá ok? O nosso papel aqui é apenas de trazer informação, conhecimento e quem sabe até trazer um pouco de discernimento, ok? Muitos por aí querem destruir a nossa consciência, que é a nossa transcendência, através de dissonância cognitiva, perda da razão. Afinal, não temos a história, não sabemos das coisas. E, com a perca da razão, dissolvendo a mente humana, destroem o próprio ser. Mas visando superar ainda mais a este obstáculo, procuraremos demonstrar de forma simples, clara e objetiva alguns aspectos, e quem sabe neles esperamos encontrar o caminho que nos conduzirá ao nosso objetivo aqui. Sendo assim, sucessivamente, analisemos os dois aspectos de um mesmo evento, os dois ângulos de um mesmo fenômeno. Estes dois ângulos ou aspectos são denominados de esotérico e esotérico. Recorrendo-se à etimologia das palavras, encontraremos os radicais exo e exo, ou seja, com X e com S, que representam simplesmente as coisas externas e internas, respectivamente. Em suma, ainda hoje, até hoje, são tão mal compreendidas. Falou esotérico, oculto, ferrou. Complicou, não é verdade? Mas aos que já se encontram mais livres mentalmente, aos que já estão mais despertos e conhecem a antiga tradição, que é a mesma tradição cósmica, entendam que onipresença transcende a esses conceitos, ok? Mas continuando, em suma, a forma é a essência, o superficial, e o profundo é o regional e o cósmico. No real propósito de melhor perceber-se os aspectos esotéricos, com S, com X, falaremos sobre um estudo, faremos uma analogia, ok? Diversas analogias que, de certa maneira, serão melhor para ilustrar o nosso estudo. Vamos iniciar, então, o nosso estudo analógico com as duas faces do dia terrestre, para uma melhor compreensão. Antes de entrarmos no nosso tema principal, que talvez fique até para o próximo vídeo, ok? Vejamos. A fase solar, a fase da luz, é tida como sem véus, sem mitos, portanto, esotérica, com S.
Não que a gente cultue o Sol, essas coisas, só para a gente poder entender com essa ilustração, ok? A fase lunar, ou a fase da sombra, é tida como ilusória, irreal, mitológica. São o dia e a noite. A luz solar é real e a luz lunar é irreal. Não fica fácil, ou fica fácil, para entender o que eu estou querendo dizer. Porque não fica difícil o entendimento do processo analógico exemplificado aqui. Pois sem instrumentos ópticos adequados, não se consegue mirar o Sol, não se consegue olhar para o Sol sem lesar os olhos. Ao contrário, podemos olhar a luz lunar sem traumas, hein? Visto a mesma, né, ser uma luz solar polarizada, amenizada. Como dizem, né, o Sol bate na Lua e essa luz polarizada reflete aqui e nas estrelas. Muito bem. A questão é que, infelizmente, as pessoas acabam confundindo tudo. Primeiramente, porque as pessoas estão condicionadas de forma dissonância cognitiva e também porque, na grande maioria, as pessoas ainda são muito pré-conceituosas, não é verdade? Elas não têm a informação e sem informação e sem razão a gente sabe, né? É o que acaba acontecendo muitas das vezes com o sincretismo, a concepção heterogênea, né? Que com os mitos geram as superstições e as centenas de crenças. Pronto. Que na verdade essas linguagens ou esses termos preparatórios difundidos ao mundo tridimensional não elevam de verdade o tônus vibratório daqueles que procuram a sua própria iniciação e o saber, aos quais são os aspectos internos, cósmicos. Bom, após esse estudo preliminar, conceituamos as expressões esotérico com X, esotérico com S. Esotérico com X é o externo, é o comum, ordinário, é o mítico, é o profano, tá, por aí. O esotérico com S é o interno, o incomum, o secreto, o oculto, o cósmico, o iniciático. É tão simples de se entender e ainda mais de forma tão simples e natural e transparente que tentamos expressar aqui, desses dois aspectos. E com isso pretendemos discutir e elucidar a todos os que nos acompanham os aspectos herméticos, esotéricos e iniciáticos. E muitas das vezes é difícil de sermos compreendidos no que tentamos passar aos amigos, às amigas, os irmãos e as irmãs planetárias, seres espirituais. Pois muitas pessoas ainda se encontram, infelizmente, condicionadas mentalmente nos seus próprios preconceitos e conceitos, pois assim viveram, cresceram e aprenderam. Isso está dentro da mente das pessoas. E muitas ainda permanecem eclipsadas dentro do seu próprio invólucro mental, astral e físico, que é o campo morfogenético, psicológico. Bem, antes de penetrarmos nos conceitos herméticos, continuamos aqui exemplificando. A própria natureza se manifesta em dois níveis. Manifesta-se de forma concreta, tangível e visível. O reino mineral, vegetal ou minal. Os aspectos concretos da natureza. O outro aspecto é o abstrato, invisível, intangível e impalpável. O reino dos elementares, a região da matéria astral, as várias esferas hiperfísicas, aldeias espirituais, as contrapartes heterofísicas da natureza material, propriamente dita, estão aqui. São impalpáveis, intangíveis e invisíveis. O mesmo acontece com as forças sutis ou vitais, base da protoforma, o arquétipo de física e hiperfísica.
Após esses aspectos fisiogônicos da própria natureza, expressos no esotérico, são expressos no esotérico e no esotérico, partimos sem perda de tempo para os aspectos androgônicos. No contexto homem, temos o aspecto visível, tangível, os aspectos manifestos, expressos no corpo físico denso. Há também os aspectos invisíveis, expressos nos organismos dimensionais, o organismo astral e mental. No corpo físico, você consegue ver. Agora, o que você está sentindo, o que você está pensando, já são outros organismos dimensionais dentro desse complexo do contexto homem. O psiquismo pode ser dividido em aspecto sensível e latente. O sensível é representado pelo aspecto consciente da psique, isto é, aspectos visíveis, palpáveis, inconsciente e supraconsciente, os quais são aspectos impalpáveis, não visíveis. Na verdade, os aspectos esotéricos e exotéricos seriam melhores ditos e apresentados da forma e da essência, respectivamente. Vocês compreendem? Muito ao contrário do que se imagina ou do que se possa imaginar, o concreto e o abstrato não se chocam, não se neutralizam, se complementam. E também não é nada daquilo que foi ensinado ou dito ou implantado ao conhecimento dos neófitos, né? Os leigos. Bom, resumindo, não é nada daquilo que o povo pensa por aí. Mas continuando, é como sempre falamos e reafirmaremos aqui, novamente no canal. O choque é aparente, pois tudo no universo se completa, se complementa no equilíbrio. Não há por que criticar-se algo, pois o mais importante é entender que tudo faz parte da verdade absoluta ou integral da unidade, a qual é adaptável aos vários graus conscienciais. É a tão famosa lei das correspondências ou dos análogos, não? Pois desde a luz divina até a temporária ilusária, treva total, que de forma absoluta não obedecem sim, obedecem à lei. E é por não conhecerem a lei, a tradição cósmica viva, e é por não conhecer as leis das correspondências que às vezes a pessoa não consegue entender o que nós estamos querendo que elas entendam. Mas muitos, eu acredito que já entendam. E é pela lei das correspondências que tudo corresponde. Tudo tem seus paralelos. O mais alto corresponde ao mais baixo, fazendo com que a manifestação seja una. É o famoso equilíbrio ou harmonia dos opostos. São as próprias paralelas da lei, que se expressam em ações e reações, processos ativos e processos passivos. Esotérico com S e esotérico com X. O mesmo acontece com o karma causal e o constituído. O constituído, que é o segundo, não é eterno, é temporal, extinguindo-se. Quando todos os seres espirituais deixarem e superarem esta veia evolutiva do reino natural, universal, universo, a espiritual, né, fase de forma, né, quando todos nós, né, conseguirmos superar esta via do reino natural, nós iremos nos dirigir ao cosmos ou reino espiritual. Neste nosso humilde trabalho, estará mais, daqui para frente, direcionado e associado aos aspectos esotéricos da essência, com S, das causas universais coletivos, do que regionais, que são individuais, tá certo? Então, caros amigos e amigas, irmãos e irmãs espirituais, como podem perceber, a tradição cósmica continua viva, muito viva, e nós iremos revelar aqui a tradição una, ok?
e que após a nossa passagem aqui para outras dimensões da vida, continuará revigorando-se e ampliando-se, pois a verdade é relativa aqui. E é um processo, é uma marcha contínua, adaptada ao seu tempo. E reafirmando, novamente, a qual a mesma é adaptável aos vários graus conscienciais. Este foi um pequeno adendo aos equilibrados que se equilibrarão e entraremos agora no nosso tema principal, tá certo? Sobre a cisma de Ursh. Começaremos por aqui, sobre a cisma de Ursh, que eu acredito que dessa maneira será muito fácil da gente assimilar algumas coisas, pois depois entraremos no tronco Tupi, Tupinambá, Tupi-Guarani, os grandes seres que vieram direcionar a todos os seres, os irmãos mais atrasados ou menores, e que esse tronco Tupi, a raça vermelha, através do Nhingatu, trouxe-nos o conhecimento e a liberdade à nossa mente. E é claro que nos libertando da mente, da forma intelectual, nós conseguiremos alcançar o unilateral, o unitotal, que é o integral. E que deve haver alguma faculdade superior à mente, independente do intelecto, capaz de nos dar conhecimento direto e experiência de qualquer fenômeno. Então, eu agradeço a todos e vamos dar início aí à nossa visão sobre a cisma de Ursh. Os irmãos e as irmãs podem procurar, encontrarão aí muitos indícios, mesmo que manipulados e distorcidos na história, comentam sobre a cisma de Ursh e a divisão da ordem dórica e da ordem iônica, ok? Então vamos lá.